Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, tudo que leva o seu nome, amém? No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre quebrar os padrões para viver um novo tempo de Deus para a sua vida. Porque muitas vezes o Senhor está apontando o caminho, está apontando a direção e você ainda está patinando, ainda tá com medo, ainda tá pensando assim, será que é pra mim? Meu Deus, não, tá procrastinando, tá com preguiça, tá pensando ainda duas vezes em como obedecer ao Senhor, tá obedecendo pela metade. E eu sei porque eu vivi isso também, passei por isso e o Senhor foi me mostrando aquilo que eu precisava deixar para trás para seguir no propósito dele para minha vida. E é como o avião. Eu não sei se você já andou de avião, já teve essa oportunidade de andar, mas quando a gente vai lá no avião e tem a mala, tem até uma mala aqui, ó. Quando a gente vai viajar, a gente precisa ter um peso específico na mala, tem um limite de peso ali que a gente precisa para ter na mala. E é a mesma coisa na nossa vida. Por quê? Da mesma forma que lá no avião tem um limite de peso específico para cada mala de cada pessoa que vai entrar ali, porque senão você não vai conseguir voar, porque se exceder o limite de peso, você não entra, você simplesmente não, sua mala não passa. E aí como é que você vai viajar sem sua mala? Ou você deixa ela para trás, pesada lá do jeito que tá, ou você coloca o peso das coisas específicas que tem que ir ali naquela viagem com você. Você não pode levar com você mais do que o necessário. E é assim na nossa vida. Tem coisa que o Senhor vai fazer. Sabe lá aquela passagem de Isaías? Voarão alto como águias. Lá de Isaías 40, aqueles que esperam no Senhor voarão alto como águias. A mesma coisa com a gente, só que a gente só vai poder voar alto como águias se a gente deixar aquilo que nos prende para trás, aquele peso em excesso para trás, aqueles padrões que desagradam a Deus, tem que deixar para trás. Pessoas que não vão fazer parte desse propósito junto com você vão ter que ficar para trás. E dói porque a gente ama as pessoas, a gente quer ter por perto e a gente muitas vezes não vai conseguir. Não vai conseguir porque naquele lugar que Deus quer que você vai, muitas vezes muita gente não vai querer ir junto, não vai estar pronta para ir junto naquele momento, ou não é para estar lá mesmo. A pessoa tem outra história, outro caminho, outro destino lá que Deus preparou para ela. Então, o Senhor, eu falo assim que Deus é especialista em quebrar dependências emocionais de pessoas, sabe? Pensa aí naquela pessoa assim que você imaginar, não, sem essa pessoa aqui eu não vivo, sem essa pessoa aqui minha vida não vai pra frente, eu preciso dessa pessoa pra tudo. Sabe, quando você tem assim, é tipo uma muleta na sua vida e Deus vai lá e quebra, tira essa pessoa de perto de você, faz alguma situação para afastar só pra te provar que você depende de Deus, que quem te sustenta é o Senhor e Ele te deu dignidade, capacidade para você viver a sua vida, viver os propósitos que o Senhor tem para você da melhor maneira possível, sem depender de outras pessoas, mas sendo dependente só de Deus. Como o Senhor falou para Paulo, Paulo, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Muitas vezes a gente fica assim, se vitimizando, se colocando assim para baixo, Deus, e pensando ainda nas cebolas do Egito. Pensando assim, Senhor, que saudade daquelas cebolas, que saudade daquelas pessoas. Senhor, como eu queria estar vivendo aquilo ainda. E o Senhor tá ali com a terra prometida para te entregar. Com a terra prometida para você já entrar e você tá ali preocupada com aquilo que tá ficando para trás. Faz sentido para você? Pois então, o Senhor quer quebrar isso na sua vida. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer aqui nesse vídeo de hoje foi a palavra de Esther, capítulo 2. No capítulo 2 vai falar sobre como Esther teve que deixar de ser Radassa para se tornar Esther. Vai falar sobre o processo dela ali como sobrinha de Mardoqueu, uma prima que ele adotou como tipo uma sobrinha. E ela teve que deixar esses padrões, sabe? Até quando lá
fala em Romanos 12 que a gente precisa ser transformados pela renovação da nossa mente. Esther também teve que passar por uma mudança de mentalidade, uma mudança, uma transformação. Ela teve um processo aqui de embelezamento. Ela passou por um processo aqui. Eu vou ler para vocês no versículo 2. Não, no capítulo 2, versículo 12, vai dizer assim: antes de apresentar-se ao rei Xerxes, cada moça passava por um tratamento de beleza prescrito para mulheres, com duração de 12 meses, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Ou seja, ela passou por um embelezamento ali, passou por uma transformação, até a alimentação de Esther foi mudada. Então ela estava sendo ali transformada em todos os sentidos. O Senhor permitiu que ela passasse por essa transformação, por esse processo, onde ela estava tendo novos conhecimentos, ela estava aprendendo a se comportar dentro de um palácio, aprendendo a se comportar ali no meio de príncipes e princesas, no meio da realeza. Estava aprendendo a comer de uma nova maneira, a se vestir de uma nova maneira, a se portar de uma nova maneira. Ela estava sendo transformada de dentro para fora, porque o caráter de Esther estava sendo trabalhado também. Tanto que quando fala lá que tem tipo um teste para as virgens, para as mulheres escolherem lá o que levar do palácio, do harém para o palácio, quando fosse fazer essa transição, ela seguiu o conselho do Gai, o nome dele, que era o oficial lá responsável pelas mulheres do harém. Falou pra ela, ó, não pegue muita coisa, porque se fosse as outras, ia falar assim, não, vou pegar porque nunca mais vou voltar aqui, vou encher aqui minha mão logo e vou com essas coisas tudo lá, porque tudo isso é valioso. E ele falou, não, Esther, não se preocupa com isso não, fique em paz com isso. E ali Esther foi tendo uma nova postura, mudou a postura dela, já a mentalidade, porque conforme o Senhor vai renovando a nossa mente, mudando a nossa mentalidade, trazendo conhecimento, a gente vai aprendendo a se portar, vai aprendendo a valorizar aquilo que realmente tem valor. Então Deus, ele tem propósito na minha e na sua vida. Tem sonhos e projetos que o Senhor sonha para mim e para a sua vida. Ele mesmo diz lá em Jeremias 29:11, bem sei eu os planos que tenho a vosso respeito, planos de te fazer bem e lhes dar o futuro pelo qual você deseja. E aqui em Esther, capítulo 4, versículo 14, diz assim, quem sabe se não foi para este momento que foste conduzida à realeza? Ou seja, Deus tinha todo um propósito desde lá de trás. E assim o Senhor na nossa vida também. O Senhor vai nos lapidando, o Senhor vai nos permitindo passar pelo processo, pelos desertos e também pela fase do embelezamento, pela lapidação ali do Senhor na nossa vida, para tirar tudo que está atrapalhando o nosso chamado, tudo que está fazendo a gente ficar com medo, fazendo a gente ficar receoso de obedecer, fazendo o nosso coração ficar alinhado com o Senhor. Eu tenho falado para o Senhor que esse mês Deus tem alinhado todas as áreas da minha vida. Parece assim que as coisas estão acontecendo tudo ao mesmo tempo, porque até minha coluna o Senhor está colocando no lugar. Falou, filha, sua coluna está torta, vai lá fazer os exercícios lá do Pilates, da quiropraxia, para você colocar esse osso aí no lugar, porque tá errado. Porque às vezes a gente acostuma numa postura assim de, ô vida, ô céus, que até a coluna vai indo pra frente. E aí a gente, opa, não, Deus tá falando aqui, bora mudar, tem uma nova postura. Tem uma nova postura para se apresentar diante do rei, para cumprir o propósito e o chamado do Senhor para nossa vida. Então até agora, minha coluna já tá mais reta, glória a Deus. Então deixa o Senhor te alinhar. Quebra aí os padrões que o Senhor te mostrar para quebrar. O que é que se repete na sua vida, que aconteceu na vida da sua mãe de um jeito, aconteceu na vida do seu pai de um jeito, e você tá vendo que tá se repetindo na sua vida também. Como eu falei com vocês em algum vídeo aqui sobre mudança de mentalidade, sobre maldição hereditária, sobre não aceitar, sobre cuidar aquilo que a gente fala com a nossa boca, que eu repeti assim, que eu era herdeira das dívidas do meu pai, e eu falei, não mais, não aceito isso, eu quebro esse padrão agora, porque eu sou herdeira das bênçãos de Cristo, eu sou assentada com Cristo nas regiões celestiais. Então, toda a paz, toda a abundância de vida que Cristo já venceu para me dar,
Eu recebo em nome de Jesus e eu vou viver tudo que o Senhor me chamou para viver, sem deixar o medo me limitar, sem deixar a opinião das pessoas parar e também não deixar os elogios parar. Porque muita gente é elogiada e acha assim, já fiz isso, ganhei o elogio, tá bom, vou parar por aqui, tá bom, Deus, ó. E não, a gente continua, independente das críticas, independente dos elogios, porque a intenção é obedecer a Deus e fazer cumprir o chamado e propósito do Senhor para a nossa vida. Inspirar pessoas, pregar o evangelho, fazer o ídolo do Senhor e obedecer a palavra de Deus. Não ter temor a homens, mas ter temor a Deus. Então já ajeita a sua postura aí, deixa tudo retinho e eu vou te falar igual Jesus falou lá pro paralítico: levanta, pega a sua cama e anda, porque tem muita coisa ainda para você viver. Em Cristo Jesus, o Senhor tem sonhos e planos, projetos para a sua vida. Então se permita sonhar junto com o Senhor, se permita desejar viver essa vida aí que você tem para viver. E não só sobreviver, mas viver de fato, realmente, a vida, o propósito que o Senhor tem para te dar. Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância, com paz, saúde, amor, equilíbrio. Então, se você pensa assim, tá demorando chegar a minha promessa, tá demorando a acontecer, quando que eu vou viver esses propósitos, essas promessas? Ajeita só a postura, vai ajeitando, vai se alinhando com Deus, porque você precisa ir se tornando a pessoa que você precisa ser para viver aqueles sonhos grandes, aquelas coisas grandes que o Senhor tem para você. E tudo começa na sua mente. Tudo começa na sua mente, amém? Então fica com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.